Eu quero me apresentar à minha equipe. Verinha, Andressa podem vir para cá. Enquanto eles estão vindo para cá, eu quero agradecer, parabenizar o pastor Shori por esse trabalho, né? Apesar que eu vi o irmão falar que 1% dos japoneses são evangelizados no Brasil, a média nessa igreja com certeza é maior, pastor Shori, né? Porque tem bastante japonês aqui, né? Mas é uma alegria muito grande estar aqui com os amados. Eu sou Arno Pauls, lá de São José dos Pinhais, minha esposa Verinha. Nós somos pastores da igreja 316 Airport Church, ali em São José dos Pinhais, e também do Ministério Evangelístico Jesus é Mais. Nós trabalhamos ali localmente e também fazemos um trabalho no meio de descendentes de alemães que vivem no interior da Bolívia, são menonitas, e também no interior do Paraguai. Verinha, faz sua saudação. Uma alegria poder estar aqui com os irmãos, um privilégio, uma honra poder sentar a essa mesa. Muito obrigado, pastor Shori. Bom, eu sou o pastor Andreas, pastor Andressa, nós somos pastores da 316 em Curitiba, no Batel, há 4 anos, e Deus tem dado graça, está prosperando o trabalho, e tem sido um tempo muito bom de crescimento, e é uma alegria, um privilégio estar aqui hoje, sendo inspirado pelas histórias, pelos testemunhos, por cada um de vocês aqui. Um prazer enorme estar aqui, aprender com cada um de vocês, poder desfrutar desse tempo com Deus, e com certeza muito aprendizado, privilégio estar aqui. Obrigado. Uma das coisas que nós temos aprendido como ministério depois de tantos anos é o que está escrito em Números, capítulo 11, versículo 23, a última frase diz que a terra repousou da guerra. Toda tribulação tem prazo de validade. Toda tribulação tem um dia que ela encerra. Quando a gente não tem muito tempo de falar aqui, mas se você puder receber isso no teu espírito, essa jovem que falou aqui para você, a Andressa, há 3 anos atrás ela teve um AVC, e nós achávamos, assim, pensamos em muitas coisas, foi bem grave, bem agressivo, né? E eles assumiram a igreja, estão há 3 anos pastoreando, e está cada vez mais bonita a Andressa, e é um milagre que aqui está. Então toda tribulação, se você puder levar isso para você, tem prazo de validade. A terra repousa da guerra. Amém, meus queridos? E nós queremos agora conhecer alguns ministérios. Há um tempo atrás, pastor Shori, eu tive uma vitória numa cidade do interior do Paraná e fiquei com muita vontade de fazer uma oferta numa igreja. A primeira igreja que eu achasse, eu ia fazer uma oferta. E achei uma igreja na rodovia e bati lá e veio um senhor me atender, pastor Thomas, e aí eu perguntei, onde é o gasofilácio? Ele ficou me olhando, ele falou, nós já temos gasofilácio. Aí eu entendi, ele achando que eu estou vendendo gasofilácio. Eu falei, não, esquece, onde é que fica o envelope de oferta? Não, a gente também já tem, não quer comprar. Aí eu falei, não, mas eu queria deixar uma oferta aqui na sua igreja. Chama o pastor, traz uma oferta. Às vezes quando a gente está recebendo de outros ministérios, a gente não sabe bem como reagir. E você vai ouvir de alguns ministérios agora algumas coisas muito preciosas. Então, receba, né, esse testemunho dessas igrejas que têm história, têm trajetória e que nos inspiram. E eu gostaria de chamar para estar aqui conosco, para fazer a primeira participação nesse momento, o apóstolo César Augusto, da Igreja Fonte da Vida. Gostaria de convidá-lo a vir aqui à frente. Se você puder aplaudir a Jesus na vida dele. Estamos tratando do assunto unidade e queremos ouvir um testemunho, uma palavra preciosa nessa hora. Sim, a equipe toda, por gentileza, que está junto, os pastores que estão junto, por favor, venham junto para que possamos conhecê-los. Boa tarde, que bom estar aqui. Para mim é uma alegria muito grande. Queria chamar o pessoal aqui, deixar quem manda falar por último. Eu sou o Bispo Joás, fico aqui hoje em São Paulo, da Igreja Fonte da Vida, e atuo também no estado de São Paulo, supervisionando as igrejas. Sou Bispo Irani. Um abraço para todos, muito bom estar aqui. Boa tarde a todos, sou o Bispo Márcio. Nós estamos ali na região do Ipiranga, toda a região sul ali, daquela região do Ipiranga, para todos que conhecem a região. Somos bispos ali daquela região e trabalhamos diretamente com a apóstola Bispa Rúbia.
Sou a Bispa Antônia, um prazer estar aqui. Obrigada. Boa tarde a todos os seus irmãos e irmãs. É uma alegria estar aqui. Obrigada, Pastor Chore, muito obrigada. E sou a Bispa Rubi, está um pouquinho diferente dali, mas sou eu mesma. E tenho o prazer de estar servindo a Deus na Igreja Fonte da Vida. Somos servos. Obrigada. Eu sempre digo para ela o seguinte: vamos fazer 46 anos de casado. 45 ou 45? 45 anos de casados. Hoje, eu estou mais apaixonado nela do que quando eu pedi ela em namoro. Minha companheira, minha amada, minha amiga e a pessoa que sempre tem estado do meu lado. Obrigado por isso. Vamos dar uma salva de palmas para eles. E bom, gente, quando tem resistência é porque Deus está falando, né? Nada acontece por acaso. Acabar a energia, isso, quem está no caminho há anos sabe que nossa luta não é contra carnes, sangue, mas é contra principados e potestades. Quero te agradecer mais uma vez. Primeiro dizer, Chore, tu é um homem valente. Fazer isso aqui não é fácil, não. Deus tem te dado unção para a equipe. O Jamê, cadê o Jamê? É o Jamê que estava aqui à frente dele. Está ali, aonde? Vou a Jundiaí sempre e sempre quero te ver. Obrigado por concordar com o Chore e me convidar para estar aqui. Sábado eu estava lá, foi correndo, eu falei, mas podia encontrar o Jamê. Queria dizer a você que te amo muito. Você sempre foi. Nós não conversamos já há mais de 40 anos, mas eu sempre te admirei. Deus te abençoe muito. Carlos Roberto, cadê? Está aqui. Amigão. Lembro a primeira vez que nós fomos lá no Presidente Sarney. Faz muito tempo, século passado, pessoal. Deixa eu perguntar, quem é do século passado aqui? Levanta a mão. Duro é achar do século presente. E foi maravilhoso. Eu sempre te admirei. Uma referência para a gente. Muito obrigado, viu? Pelo seu carinho. Depois de muitos anos aí. Thomas está ali. Esse aí foi uma inspiração para a gente. Eu me lembro Taquaritinga, num acampamento de jovens. Você falou sobre batismo com o Espírito Santo. Eu estava lá sedento. E você saiu para orar depois da palavra à noite. Eu falei, eu vou atrás desse homem. E eu lembro que você ficava de costa, orando, falando em línguas, eu atrás. Falei, Deus, eu quero isso também. Acho que tu não lembra disso, né? Aí você olhou para trás, talvez pensou que era um anjo, levou um susto. Eu falei, eu quero isso também. Que bom estar aqui. É uma honra para mim. É um prazer para mim. Para mim estar no meio de príncipes vale muito mais do que estar no meio dessa turma aí. Bené, ali Bené. Estou enxergando direito, então estou vendo. Bené. Bené é um companheiro. Quem não sabe, quando era jovem, morei na casa dele lá, o irmão dele deixou uma casa, me chamou para ficar com ele. Lembro que muitas vezes você passava, a gente estava estudando a Bíblia, você cantando. Que bom ver que os anos se passam, mas a essência fica. Graças a Deus por isso. Quero compartilhar com vocês rapidamente sobre o que me cativa muito nas Escrituras. Desculpa por ser bem antiguado, usar papel, Bíblia Sagrada. Abre sua Bíblia, quem é evangélico, por favor. Pode ser no aplicativo também. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3.
Aleluia. Efésios capítulo 3. A palavra de Deus é cativante. Verso 8 diz assim: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Isso é o apóstolo Paulo falando. Embora seja o menor de todos os menores de todos os santos, foi-me concedido a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e de revelar a todos qual é a dispensação desse mistério que, desde os séculos passados, foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. Nós somos um povo privilegiado. O que antes de Cristo desejaram ver, só ouviram, não viram e não tiveram um entendimento claro. E essa graça derramada na cruz, através da morte e da ressurreição liberada até a nós, nos deu o privilégio de entender. O mistério deixou de ser mistério, foi revelado. E Paulo fala sobre ele aqui. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecidas dos principados e autoridades nas regiões celestes, conforme o eterno propósito. Por favor, repita comigo, isso é maravilhoso. Fala comigo, eterno propósito. Não, levanta as duas mãos, por favor, bem alto. Eterno. Você está servindo um eterno propósito. Fala, eterno propósito. Diga alto, não tem fim. É um privilégio ser servo daquele que estabeleceu o eterno propósito. Aleluia. Deus tem um eterno propósito. Deus tem um propósito definido. E ele não muda. Deus não precisa do meu auxílio. Deus precisa do meu servir. Deus não necessita das minhas sugestões. Deus já tem a dele, ele é imutável. Já está escrito. Quando eu entendi que eu não tenho capacidade para mudar Deus nas minhas orações e nos momentos proféticos, nas minhas ações, que eu só tinha que aceitar o eterno propósito. O eterno propósito foi estabelecido em Cristo. E o eterno propósito se chama reino. Nós precisamos resgatar a visão de reino nessa geração que está se perdendo com os holofotes da religiosidade, do sucesso da religiosidade. Nós precisamos voltar à nossa essência, a palavra. A palavra não mudou. Deus não precisa de novidades. Deus não precisa ser novo a cada dia. Ele é a vida sempre. E este propósito eterno é que nos dá motivação. Esse propósito eterno que você entende que Deus não te encosta. Deus não te deixa do lado. Deus respeita os limites da nossa idade. Mas Ele quer a nossa intensidade sempre. Porque nós estamos num propósito que é eterno. Reino. Eu creio. Você vai perguntar para mim, você tem medo da Terceira Guerra Mundial ou não? Por quê? Você é arrebatado. Quem vai? Se for hoje, quem está preparado? Levanta a mão. Deixa eu ver, se levantar tu vai ficar, irmão. Levanta bem alto. Se for hoje, eu estou preparado. Se for daqui 10 anos, eu vou continuar pregando a essência do Evangelho. A igreja foi chamada para implantar o reino de Deus. Por isso que a igreja
não é CNPJ. A igreja é um organismo vivo. A igreja não é uma organização. A igreja não é business. A igreja é o corpo de Cristo. Você crê nisso? Diga aleluia. O que se vê hoje são modelos de igreja que não retrata o que é eterno. Por isso que eu te disse, parabéns, parabéns. Isso aqui vai crescer muito, em nome de Jesus. A igreja, ela precisa ser restaurada para que ela implante o reino de Deus. Aí você me diz, você tem medo das potestades que se levantaram no Brasil? E olha que eu convivi bem e convivo bem nessa área. Não tenho. Porque a vitória já está determinada pelo Senhor. Deus não vai vir buscar uma igreja amedrontada, fracassada, uma igreja que teme diante das potestades. Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Está escrito. Agora, eu preciso ter visão de reino. Só tem um reino e só tem um rei. Nós não precisamos criar um reino e nós não precisamos ser reis. Nossa denominação não está acima do propósito. O nome da sua igreja, o posicionamento meu e seu, que nós cremos na visão que pregamos no segmento que representamos, não está acima do propósito. Nós teremos que alinhar ao propósito eterno de Deus. Restaurar o reino. Desculpa, querido, não estou pregando para você, estou pregando para nós, um alerta para nós. Nós não precisamos de reis nem de príncipes. Nós já temos um Cristo Jesus. Nós não precisamos de um reino pessoal. Nós já temos um que é o rei, que estabeleceu a igreja como corpo, como organismo vivo, para expressar o reino. Nós precisamos nos alinhar a ele. Segundo, precisamos aprender a trabalhar com as gerações que estão vindo. Eu escrevi um livro agora, mais recente, sobre sinergia de gerações. O que é uma sinergia? É quando você coloca as forças juntas para fazer aquilo que sozinho não podemos fazer. Mas juntos há um potencial muito grande. Na visão de reino, ninguém será colocado à margem do caminho. Todos terão seu espaço. Todos terão seus dons valorizados. Nós que somos mais velhos, e eu tenho uma idade, não parece, mas tenho uma idade bem, não vou falar nem quanto, né? Eu estou doido para chegar no 80. Quem está doido para chegar em 80 aqui? Eu celebro, né? Viu, Tomás? Eu sou assim. Eu pergunto quando você... Não, vou chegar no 80. Quem não vai? Quem tem vontade de chegar a 80? Se você não tiver, não chega. Levanta a mão, irmão. 80. Né? Quero chegar lá no 80. Quem quer chegar no 90? No 100. Eu moro aqui, nós moramos aqui na Chácara Clabim. E geralmente não saímos para almoçar. Mas no domingo passado fomos almoçar numa churrascaria perto, ali na Zona Sul. E de repente o cara parou, pegou o microfone e falou: vamos celebrar agora os 101 anos do senhor não sei o quê e da sua jovem esposa, 91. Fica em pé. E batemos palmas, cantamos parabéns para eles. Então nossa visão, a Bíblia diz que longevidade é bênção. Quem quer ser abençoado com a longevidade, né? Mas eu tenho que entender que nós mais velhos necessitamos das gerações passadas que estão vindo atrás de nós. Hoje eu divido isso em 5 gerações. Você tem uma meninada de 12 a 30 anos, menino porque 30 anos é jovens, que estão cheios do Espírito Santo, estão convivendo com o impacto de um mover de Deus
que veio sobre o país e continua. Eles querem passagem, eles querem pregar. Nós fizemos agora no final do ano uma conferência, o Chori esteve conosco ali na Expo São Paulo, Ninguém sabia quem iria pregar, eu tinha convidado as pessoas. 6 deles tinham menos de 21 anos de idade. E todos eles ministraram, juntamente com os mais velhos. Mas a palavra dessa garotada abriu e os céus e o Espírito Santo desceu. Com o espírito submisso, com o coração honrando, com o coração respeitando. É possível, na sinergia de gerações, eu e você trabalharmos juntos. E o nosso potencial será grande demais. A pessoa chega a 21, 23 anos, o pastor fala, vai, eu libero você para abrir sua igreja. Está com medo de perder o espaço para ele? Abre o espaço para ele em amor, que ele vai valorizar você. Nós vamos potenciar nossa força e vamos arrebentar com a boca do inferno e vamos triunfar sobre os demônios que estão nos resistindo. Tem aquela geração de 30 a 50, que estão naquela fase de 40 a 50, como se acabou a vida. Tem garoto com 40 anos de idade achando que acabou. Você fala com ele, tem 5, 6 filhos, fala, meu objetivo espiritual acabou. Como que acabou? Se você dá espaço para o jovem, se você dá espaço para aquele de média idade, e o livro pode te ajudar, Bispo Joás trouxe alguns exemplares que você pode receber gratuitamente. E você tem o de 40 a 60, que estão tentando alcançar uma realidade, mas uma realidade fora de reino, debaixo de uma religiosidade, debaixo de um interesse muitas vezes pessoal. Que eles precisam entender que no reino tem espaço para todos. Saber fazer gestão de gerações, saber valorizar e dar espaços, aproveitar os dons e os ministérios, cada um na sua área, canalizado numa visão só, reino de Deus na face da terra. Não em um ministério, não em uma denominação. Quando você prega o reino, a palavra do reino e o rei, acalma os corações e nós somos ajustados ministerialmente. Terceiro, todos nós precisamos renovar a unção do Espírito sobre nós. Quem quer uma unção nova na sua vida? No Salmo 92, verso 10, diz, o Senhor ergueu a minha fronte, como de um touro bravo. Derramou sobre mim óleo balsâmico, que cura, que fortalece, que renova. E por isso ele diz, na velhice darei ainda fruto, serei cheio de seiva e verdor, plantados na casa do Senhor. Você quer uma nova unção? Sabe o que é essa nova unção? Já vou encerrar. Para mim a nova unção, ela representa a visitação do anjo a Elias quando ele estava abatido. Quem não fica abatido? O anjo disse a ele, levanta, come esse pão assado na brasa. Palavra revelada. Quem quer a palavra revelada todos os dias? Quem quer abrir a palavra e Deus trazer uma revelação nova? Quem gostaria de receber essa unção? Isso é unção que vem do trono. Pão que foi assado na brasa do altar. Ouça, que é uma boa sugestão para você. Eu faço isso sempre. Pega seus cadernos de sermões, queima, sobe para o Monte Horebe,
Fala: Senhor, eu quero uma unção nova, eu quero um ministério novo, eu quero uma revelação nova. Fala comigo, Senhor. Deus não encosta ninguém. Deus age nas nossas vidas conforme a nossa resposta. Eu ouço a voz de Deus sempre. Haroldo partiu, está lá com o Senhor. Mas quando morávamos numa chácara em Goiânia, Haroldo, nós tínhamos uma reunião, grupo de unidade. A gente já está nisso aí há muitos anos. E reunia ali 20, 30 pastores. Cada um com a cabeça diferente. 10, o Jamê também, não sei se lembra disso. Uberlândia, Ari Skates, e também está no Senhor. Nós vamos ficar aí por enquanto, deixa eles lá, né? Adorando. Eu lembro que o Haroldo ministrou aquela palavra aqui, depois da queda do homem. O Senhor vem ao jardim e chama Adão: homem, aonde você está? Ele pregou a palavra, mas para mim ela veio como uma espada. E até hoje eu ouço esta mensagem: aonde você está? Deus tem sede de comunhão. Deus quer te dar pão assado na brasa. Quem quer pão assado na brasa? Isso renova a sua força. E o anjo pegou água e deu a ele: toma, porque o caminho vai ser longo. Eu tenho uma palavra para você. Se Jesus não voltar hoje, o caminho vai ser longo. E você precisa de pão e de água fresca para caminhar e fazer a vontade do seu Senhor. Quem quer essa unção na sua vida? Quer mesmo? Está disposto a buscá-la? Deus vai te trazer este pão e trazer essa água, renovando a unção, levando-nos a trabalhar com as outras gerações e entender. Hoje nós estamos em 30 países, mas para mim isso não importa. Hoje nós estamos em várias capitais do país, para mim isso não importa. Hoje nós temos um canal de televisão que abrange todo o território nacional, para mim não importa. Eu sou apenas servo, Ele é rei. A estrutura da igreja é dele. Você jamais vai me dizer, vai ouvir me dizer minha igreja, porque ela não é minha. Eu não fundei nada. A igreja é dele, foi ele que fundou, e nós temos que aceitar o seu direcionamento. E o direcionamento dele é implantar o reino dele. E ouça, teve um irmão que falou antes, falou que ele não é pregador de boas notícias, né? Quem foi? Ou eu entendi mal? Foi você? Então eu vou dar uma má notícia para quem não tem essa visão. Deus vai começar a limpar o altar, vai mudar o sacerdócio e vai trazer pessoas que temem e servem a Ele e quer o reino dele. Você vai ver, serão 10 anos onde Deus vai limpar o altar de ministérios que não entendem que há um reino só, que há um Senhor só, e Ele não divide a sua glória com ninguém. A Ele toda a honra e toda a glória para sempre. Muito obrigado, Deus abençoe você.